Você chegou aqui porque a velha história não te alimenta mais, não é? Porque a sua alma, lá no fundo, ainda busca algo mais verdadeiro, algo que a religião, com suas paredes e seus julgamentos, não conseguiu te dar. Você se cansou de promessas vazias, de culpas que só te afastam do Pai. E eu sei que às vezes a sua fé parece um barco sem rumo, em meio a uma tempestade de dúvidas que nem a sua melhor oração consegue acalmar. Mas e se a liberdade que você tanto anseia estivesse mais perto do que você imagina? E se a voz que te acusa não fosse a de Deus, mas sim o eco de doutrinas humanas? Hoje, vou te guiar por um caminho de descobertas que a própria Bíblia sempre escondeu dos guias cegos, daqueles que usam o nome dele para aprisionar. Aqui vamos desvendar verdades que libertam, que rasgam o véu da mentira e te aproximam do coração de um Pai que te conhece por completo e ainda assim te ama. Você está pronto para reacender uma fé inabalável e confrontar o que te aprisiona? A jornada começa agora. Sabe aquela sensação? Aquele frio na espinha quando você sente que, não importa o quanto se esforce, nunca é bom o bastante para Deus? Te disseram que a sua fé dependia de regras, de sacrifícios visíveis, de uma postura impecável que você, no fundo, sabia que nunca conseguiria manter. E a cada passo em falso, a cada pensamento proibido, a cada oração que parecia não passar do teto, a culpa virava uma corrente mais pesada. Você se lembra do vazio, daquela angústia que nenhuma pregação sobre prosperidade ou condenação era capaz de preencher? Diziam que você precisava buscar mais e orar mais, jejuar mais, e você, exausto, se perguntava: mas buscar o quê? Orar como? E para quem? Essa busca por validação te prendeu numa armadilha onde o amor parecia condicional, não é? E o medo de ser descoberto, de ser menos crente, te fez construir muros invisíveis. Mas e se eu te contasse que essa imagem de um Deus distante e exigente foi cuidadosamente construída para te controlar? E se essa religião que te aprisiona roubou a verdade mais libertadora que a Bíblia te oferece? A verdade de um Pai que te viu antes mesmo de você nascer, que traçou cada detalhe do seu ser no silêncio do ventre da sua mãe. Pensa nisso. O Salmo 139, essa joia escondida no coração das Escrituras, grita uma coisa que eles tentam abafar: Senhor, tu me sondas e me conheces. O que significa isso para você? Significa que cada medo que você esconde, cada lágrima que você engole, cada falha que te persegue na calada da noite, Ele já conhece. Não é uma ameaça, entende? É um abraço. Para onde você fugiria dele? Para as profundezas do mar? Para o alto das montanhas? Ele estaria lá. Para a escuridão mais densa? A escuridão para ele é luz. Essa onipresença não é uma forma de te vigiar para te punir, mas para te alcançar. Você já sentiu essa perseguição do amor? A maior parte da sua vida talvez você correu, tentou ser outra pessoa para se encaixar, para ser aceito na igreja, para ser um bom cristão, para ter uma fé inabalável que parecia tão distante. Mas o Criador de todas as coisas não te ama por quem você tenta ser. Ele te ama por quem você é, cru, imperfeito, completo. É um choque, não é? Pensar que o que te afastou dele talvez tenha sido justamente a tentativa de se aproximar pelos caminhos que te impuseram. O verdadeiro conflito não está entre você e Deus, mas entre a sua verdade e a mentira que tentam te vender. A recompensa não está em cumprir, mas em ser. Você consegue sentir a quebra dessas algemas? O sistema religioso te fez acreditar que precisa de intermediários, de rituais, de uma complexidade que só afasta. Mas a voz que te chama a despertar é a mesma que desafiou os guias cegos de seu tempo. Aqueles que trancavam o reino e não entravam, nem deixavam quem queria entrar. Ele te chama para uma relação direta, pura, sem filtros. Mas o que isso realmente significa para sua vida e sua jornada? Essa verdade, esse amor que te conhece por completo e ainda assim te ama, é o combustível para desmascarar a farsa. É a chave que abre a porta da prisão que ergueram ao seu redor. E o que você vai descobrir a seguir pode virar de cabeça para baixo tudo o que você achou que sabia sobre o perdão.
Você já parou para pensar no cansaço? Naquele esgotamento profundo de tentar ser alguém que não é, dia após dia, apenas para se encaixar na caixa que o sistema religioso construiu? Eles te disseram que Deus exige perfeição, que cada mancha na sua alma é um atestado de que sua fé é fraca, que você não merece o perdão. E você, em silêncio, vestiu a máscara. Você aprendeu a esconder as suas dúvidas, a camuflar as suas falhas, a disfarçar a sua dor por trás de um sorriso de tudo está bem. Quantas vezes você se sentou no banco da igreja, ouviu sermões sobre santidade e sentiu um peso esmagador no peito, achando que nunca seria digno? Essa busca incessante por uma imagem imposta te roubou a liberdade, não roubou? Mas o que acontece quando a sua alma grita por autenticidade e o sistema te empurra para o teatro da hipocrisia? Quando a sua oração vira um monólogo ensaiado, cheio de palavras bonitas, mas vazio de verdade, porque você tem medo de mostrar a Deus quem você realmente é, isso te leva a uma exaustão que pouca gente entende. Lembra do Salmo 139? Senhor, Tu me sondas e me conheces. O salmista não se escondeu. Ele expôs a sua alma, sabendo que o Criador já conhecia cada recanto. Você percebe a profundidade disso? Ele já sabe. Antes que você disfarce, antes que você monte a cena, antes que você procure as palavras certas, Ele já te conhece por completo. Então, para que a máscara? Essa verdade simples, mas tão poderosa, pode abalar as suas estruturas. Porque se Deus já te conhece por completo, com todas as suas sombras e seus segredos mais íntimos, e ainda assim te ama incondicionalmente, o que significa isso para o seu pecado, para as suas falhas? Significa que o perdão dele não é uma recompensa pela sua perfeição, mas um presente para a sua imperfeição. Mas o sistema religioso, muitas vezes, torceu essa verdade. Eles transformaram o perdão em moeda de troca, em um mérito a ser alcançado. Fizeram você acreditar que precisava pagar um preço, cumprir rituais, se torturar com culpas para merecer a graça. E com isso, te afastaram da verdadeira liberdade que a Bíblia sempre apontou. Pensa bem, se o amor de Deus é inabalável, mesmo te conhecendo por completo, então o perdão dele também não seria inabalável? Não seria algo que ele já te oferece antes mesmo de você pedir? A diferença é que a religião te fez focar naquilo que você fez, enquanto o verdadeiro evangelho te convida a focar naquele que ele é. É um abismo de diferença. Você já se perguntou por que muitos líderes religiosos insistem tanto em apontar falhas, em criar listas de o que não fazer, em vez de pregar a liberdade de um amor que transcende a condenação? Talvez porque um povo livre, que entende o amor incondicional de Deus, não é um povo fácil de controlar, não é? A fé inabalável que eles temem não é a que segue regras, mas a que quebra algemas. Esse é o verdadeiro conflito que Jesus enfrentou. A religião que aprisiona versus o amor que liberta. Ele veio para rasgar o véu, não apenas do templo, mas dos olhos e corações endurecidos. Para mostrar que o Pai não está interessado na sua performance, mas no seu coração rendido, cru e verdadeiro. Então, qual o próximo passo? Continuar carregando o fardo da perfeição que te rouba a paz, ou mergulhar nesse amor que te vê por inteiro e te acolhe, não apesar, mas com todas as suas marcas? A escolha é sua, mas o que vem a seguir pode te dar a coragem que você precisa para deixar de lado tudo o que te aprisiona. Ele, o seguidor, buscava a verdade, mas encontrava apenas regras que se multiplicavam como ervas daninhas. Tentava, com todas as forças, cumprir cada mandamento, cada norma não escrita que o sistema impunha. Acreditava que a sua fé dependia de rituais, de uma aparência de santidade que, no íntimo, ele sabia que não possuía. E a cada vez que falhava, o peso da condenação esmagava sua alma. Quantos não viram a oração se tornar um fardo, uma performance, em vez de um diálogo íntimo com o Criador? Ele se esforçava para parecer devoto, para usar as palavras certas, para que seus joelhos e suas expressões demonstrassem uma piedade que muitas vezes seu coração não sentia. O medo de ser visto como imperfeito era um mestre cruel,
moldando cada gesto, cada silêncio. Muitos desses buscadores, sinceros em seu anseio por Deus, se viram presos numa gaiola dourada. A retórica era de liberdade em Cristo, mas a prática era de controle meticuloso sobre cada aspecto da vida. O que vestir, o que ouvir, o que pensar. Era uma liberdade que exigia conformidade. Uma troca onde a alma perdia sua autenticidade em troca de aceitação no grupo. Isso soa como liberdade para você? O que o Salmo 139 revela sobre Senhor, tu me sondas e me conheces, é um conhecimento tão profundo que anula qualquer necessidade de disfarce. Ele não exige a capa de super-herói espiritual. Ele vê o corpo cansado, o coração ferido, a mente em conflito, e ainda assim, o amor dele permanece. Aonde iria a pessoa fugindo desse amor? Para qual esconderijo? A ironia é que a busca pela fé inabalável, muitas vezes incentivada por esses guias cegos, os afasta dela. Eles confundem a segurança em Deus com a segurança nas regras dos homens. Mas a Bíblia sempre apontou para um caminho diferente, um caminho de relacionamento, não de religião. Um caminho onde a verdade é libertadora e não opressora. A pregação desses líderes se tornava um espelho distorcido, mostrando um Deus que se importava mais com a imagem externa do que com a essência. Eles, que deveriam ser pontes, viraram porteiros, exigindo uma senha que só eles pareciam possuir. E quem ousava questionar, quem ousava buscar uma verdade mais profunda, era rapidamente rotulado, isolado. Uma tática antiga, não é mesmo? Essa manipulação, essa venda de uma falsa liberdade, é uma das estratégias mais antigas que se vê na história da espiritualidade. Não é sobre o anticristo como um ser, mas sobre o espírito que opera na contramão da liberdade genuína que Cristo oferece. Um espírito que se alimenta da culpa e do medo, aprisionando corações em vez de libertá-los. No fim, o crente se via num ciclo vicioso. Buscava a graça, mas recebia a lei. Buscava o amor, mas encontrava a condenação. Uma exaustão espiritual, onde a alma, ao invés de florescer, definhava. Ele precisava de um despertar, de uma voz que cortasse o barulho das imposições e mostrasse a simplicidade do Evangelho, onde essa voz poderia ser encontrada além dos muros erguidos. A próxima parte do nosso caminho vai revelar como a verdadeira Bíblia nos tira dessa gaiola, mostrando um amor que transcende a lógica e as convenções humanas. Um amor que não precisa de máscaras, nem de performances. Você já se sentiu como um ator no palco da sua própria fé? Sorrindo quando queria chorar, concordando quando duvidava, aplaudindo quando a alma clamava por silêncio. A performance, o medo de não ser aceito, de ser rotulado, te empurrou para um lugar onde a sua verdade ficou presa, sufocada. Quantas vezes você se pegou pensando que, se as pessoas soubessem quem você realmente é, o que pensa nas madrugadas, o que questiona no silêncio, elas virariam as costas? Essa exaustão de manter a imagem, essa tortura de parecer perfeito, é um dos maiores fardos que a religião impõe. Ela te ensinou que a sua salvação dependia da sua capacidade de esconder as suas rachaduras, não é? De polir a fachada, de apresentar uma vida impecável. Mas quem consegue viver assim, sem se quebrar por dentro? A oração, muitas vezes, se tornou um pedido de perdão pelas suas imperfeições, e não um diálogo com o Pai que já te conhece. Você já parou para pensar na ironia disso? Você gasta energia tentando esconder de Deus o que Ele já viu, o que Ele já sabe, desde a eternidade. É como tentar esconder o sol com a palma da mão. Lembra daquele salmo que nos abraça, o 139? Senhor, tu me sondas e me conheces. O que isso significa de verdade para a sua vida? Significa que a sua alma não precisa se desdobrar em 1000 pedaços para caber em caixas apertadas. Você não precisa ensaiar falas, nem usar figurinos. Ele te vê, ele te entende. Ele te aceita, não apesar das suas falhas, mas as abraçando. Essa é a grande revelação que o sistema religioso tentou te roubar.
A verdadeira liberdade nasce quando você entende que não há nada que possa esconder do Criador. E por mais surpreendente que pareça, é exatamente nesse ponto de total transparência, de alma desnuda, que você encontra o amor mais puro e incondicional. A Bíblia não é um manual de regras para você se encaixar. É um mapa para o coração de um pai que se importa mais com a sua honestidade do que com a sua performance. Ela te convida a um relacionamento, a uma intimidade que o sistema tentou complicar, encher de rituais e burocracias, tudo para te manter distante da simplicidade do Evangelho. Essa compreensão muda tudo, não muda? O peso que você carregava por anos, a culpa que te assombrava, o medo de não ser digno. Tudo isso começa a desmoronar quando você percebe que Deus já te conhece por completo, cada fibra do seu ser, cada pensamento obscuro, cada desejo secreto. E ainda assim, Ele te ama. Não há si, não há mas. Apenas amor. Mas o que isso significa na prática? Significa que você pode finalmente ser você. Parar de se comparar. Parar de tentar se moldar aos padrões que nunca foram dele. Significa que sua fé inabalável não vem da sua perfeição, mas da certeza de que Ele te sustenta na sua imperfeição. É uma verdade provocadora, eu sei, porque ela confronta tudo o que te ensinaram sobre merecimento, sobre sacrifício para agradar. Ela te chama para um lugar de descanso, onde a única coisa que Ele realmente quer é o seu coração aberto, sem máscaras. E aí, você está disposto a tirar a sua? A próxima etapa da nossa conversa vai te mostrar como essa autenticidade, essa coragem de ser quem você é diante de Deus, se torna a sua maior arma contra as manipulações e os enganos que ainda tentam te aprisionar. Prepare-se para um confronto direto. Você se lembra do momento em que a ficha caiu? Quando aquela voz que por tanto tempo sussurrava na sua alma se tornou um grito. Isso não está certo? Por anos, te ensinaram a baixar a cabeça, a aceitar sem questionar, a silenciar a sua intuição em nome de uma falsa humildade. A sua fé foi moldada por verdades alheias, encaixotada em doutrinas que pesavam mais que a graça. Mas o que acontece quando você decide levantar a cabeça? Quando a coragem de ser quem você é, de mostrar a sua alma desnuda a Deus, se torna mais forte que o medo do julgamento alheio? É nesse ponto de virada que a velha estrutura começa a ranger. As paredes que te cercavam se revelam mais frágeis do que pareciam. E os que lucravam com o seu silêncio começam a sentir o chão tremer. Eles te venderam a ideia de que a sua oração precisava de uma liturgia específica, de uma fórmula mágica, de um intermediário para chegar ao céu. Mas a Bíblia, essa mesma Bíblia que eles diziam conhecer tão bem, sempre mostrou um caminho diferente. Um pai que te ouve no seu quarto, no seu carro, no silêncio do seu coração. Um pai que não se importa com a eloquência das suas palavras, mas com a sinceridade da sua voz. O Salmo 139 não deixa margem para dúvidas. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Se Ele já te conhece por completo, o que seria a sua voz sem adornos, sem performance, senão a mais pura e verdadeira oração? Essa verdade simples é um martelo que quebra as algemas invisíveis que te prenderam por tanto tempo. Ela tira o poder das mãos daqueles que se colocaram entre você e o seu Criador. Muitos desses guias cegos, dos quais Jesus falava, têm um interesse velado em manter o povo sob controle. A liberdade em Cristo que eles pregam muitas vezes é uma réplica barata, uma gaiola dourada onde o pássaro canta, mas não voa. Eles temem a sua autenticidade, o seu despertar, porque um povo que pensa, que questiona, que busca a verdade diretamente na fonte, é um povo perigoso para o sistema. É um povo que não se compra com promessas vazias, nem se amedronta com condenações. Você já se perguntou por que as mensagens de Jesus eram tão diretas, tão simples, e ainda assim tão subversivas para o seu tempo? Porque ele não se importava com o status quo religioso. Ele veio para os quebrados, para os perdidos, para os que não se encaixavam.
Ele falava de um amor que rasgava convenções, que não pedia licença para abraçar o pecador, para curar o marginalizado. Esse é o verdadeiro poder da sua fé inabalável. Ela não se baseia em doutrinas complicadas ou em regras humanas, mas na certeza inegável de que Deus te conhece por completo e te ama incondicionalmente. Essa certeza é a base para discernir entre o evangelho genuíno e as manipulações que tentam te afastar dele. Ela é a sua bússola em meio à fumaça do engano. Essa voz que surge do seu interior, esse anseio por algo mais verdadeiro, é o próprio Espírito te chamando. É a prova de que ele está sempre perto, te guiando para fora da falsa religião, para um lugar de encontro real. Mas para onde essa voz te levará quando você finalmente soltar as amarras e aceitar essa liberdade de verdade? A próxima parte dessa jornada revelará os segredos por trás das paredes que te cercam, mostrando como você pode, de uma vez por todas, encontrar o caminho de volta para a sua casa espiritual. Você já sentiu o peso do olhar alheio? Aquele que te mede, que te pesa na balança da santidade e te faz questionar se você é digno de pisar em certos lugares, de receber certas bênçãos. Quantas vezes a comunidade de fé que deveria te acolher te fez sentir como um estranho, um impostor, porque você não se encaixava nos padrões, nas doutrinas, nas expectativas deles? Eles te ensinaram que Deus é um fiscal, um juiz severo que observa cada passo em falso para te condenar. Criaram uma imagem de um Criador que está mais interessado na sua performance do que no seu coração. E você, absorvendo essa mentira, começou a replicar esse olhar para si mesmo, para os outros, transformando a vida de fé num tribunal, não é? Mas e se eu te dissesse que esse olhar de julgamento, que tanto te machuca, não é o olhar do Pai? E se essa condenação que te esmaga não vem dele, mas da velha religião que se esqueceu do amor, da compaixão, da humanidade de Jesus? Sua oração se tornou um pedido de clemência, não um derramar de coração. Voltemos ao Salmo 139, aquela verdade que ecoa: Senhor, tu me sondas e me conheces. Pensa bem nisso. Sonda. Conhece. Essa palavra não tem cheiro de inquérito, de interrogatório. Tem cheiro de intimidade, de quem sabe cada segredo, e não foge, não desvia o olhar, mas se aproxima. Para quem sabe o que é ser amado de verdade, isso é um alívio. A religião muitas vezes transformou o conhecimento de Deus em um pretexto para o controle. Ele sabe de tudo o que você faz, então cuidado. Essa era a frase de efeito para te manter na linha, não era? Mas o conhecimento dele é para te salvar, para te resgatar, para te abraçar, não para te aterrorizar. Percebe a diferença gritante? A Bíblia está cheia de histórias de pessoas imperfeitas, quebradas, que encontraram um Deus que as conhecia por completo e ainda assim as amava. Pessoas que, aos olhos da religião de seu tempo, não mereciam nada, mas que foram restauradas pelo toque daquele que via além da superfície. Esse é o evangelho que eles tentam esconder de você. A sua fé inabalável não nasce do seu medo de errar, mas da sua certeza de que ele já te perdoou antes mesmo do seu primeiro tropeço. Ela nasce de uma liberdade que te permite ser vulnerável, que te permite falhar e saber que não será rejeitado, mas levantado. Isso é revolucionário. Isso é o que desmascara o espírito do anticristo que opera por trás de toda forma de religiosidade opressora, buscando roubar sua paz e sua liberdade. Essa verdade tem o poder de quebrar o ciclo vicioso de culpa e perfeccionismo. Ela te liberta da necessidade de agradar a homens, para que você possa focar em viver uma vida que realmente o agrada. E a vida que o agrada não é uma vida perfeita. É uma vida autêntica, rendida, que reconhece sua soberania e seu amor. Você consegue sentir o ar entrando nos seus pulmões, uma sensação de alívio que há tempos não sentia? Ele não está à procura de robôs religiosos, mas de filhos que o conheçam, que se deixem conhecer por ele. Filhos que, mesmo com todas as suas marcas e cicatrizes, confiam que o Pai está ali, de braços abertos, esperando. Essa é a essência do amor. Mas o que acontece quando você finalmente abandona essa máscara de vez
e permite que a verdadeira identidade que Ele te deu floresça. A próxima etapa da nossa jornada vai te mostrar como a sua liberdade pessoal é a prova mais poderosa contra as manipulações religiosas e como você pode, a partir dela, tocar o coração de outras pessoas que ainda vivem sob o jugo do medo. Você já sentiu o calafrio? Aquele que percorre a espinha quando a sua verdade interna choca com a verdade oficial? Quando o que a sua alma aprendeu em silêncio sobre Deus se levanta contra o que é pregado em púlpitos com vozes estrondosas? É o momento em que a sua fé pessoal, aquela construída na intimidade da sua oração, se torna um ato de rebeldia contra o sistema. Eles esperam que você se cale, que se curve, que aceite o pacote completo sem questionar, que não ouse perturbar a paz com suas perguntas inconvenientes, com a sua busca por algo mais real, mais profundo. A pressão para se conformar é imensa, não é? O medo de ser ostracizado, de ser apontado como rebelde, como alguém com problemas de fé inabalável, te faz recuar muitas vezes. Mas essa luta interna, esse conflito entre o que você sente ser certo e o que te impõe, é o sinal de que algo verdadeiro está despertando. É a chama da liberdade, que o sistema religioso tenta sufocar, mas que insiste em arder. Porque quando você encontra o verdadeiro amor, a verdadeira graça, a verdadeira simplicidade da Bíblia, a maquiagem da religião começa a escorrer. Eles te condicionaram a pensar que a validação, a aprovação, o selo de bom cristão vinha de fora. De rituais, de líderes, de uma comunidade que, muitas vezes, mais julga do que acolhe. Mas o Salmo 139 nos lembra de algo fundamental. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Se o Criador do universo já te conhece por completo, cada intenção, cada falha, cada suspiro, para que a aprovação dos homens. Essa é a mini revelação que vira o jogo. O olhar mais importante já está sobre você, e ele não é de condenação, mas de amor incondicional. Ele já te ama, antes que você acerte, antes que você erre, antes que você se levante ou caia. Essa verdade tira o poder de qualquer voz que tente te diminuir, te manipular, te fazer sentir indigno. Não é sobre o que eles dizem sobre você, mas sobre o que ele diz. O verdadeiro evangelho, aquele que Jesus viveu e ensinou, sempre foi subversivo ao poder instituído. Ele desafiou os fariseus, os doutores da lei, os que se achavam os donos da verdade. Ele os chamou de guias cegos, porque eles haviam trocado o coração de Deus por uma pilha de regras sem vida. E você, com sua autenticidade, com sua busca genuína, está se tornando um eco dessa mesma voz. O espírito do anticristo, a força que se opõe à verdade e à liberdade de Cristo, opera justamente nas sombras do medo, do controle, da manipulação religiosa. Ele se alimenta da sua insegurança, do seu desejo de aceitação, para te manter preso em uma falsa obediência. Mas quando você entende que sua fé não depende da aceitação humana, essa corrente se quebra. Então, qual será a sua escolha? Continuar no silêncio que te sufoca ou ousar falar, viver e ser quem você é diante de Deus, custe o que custar? A liberdade tem um preço, mas a escravidão custa a sua alma. Você está pronto para pagar o preço da autenticidade e se libertar de vez do teatro religioso? O que você vai descobrir a seguir pode te dar as ferramentas para não apenas viver essa verdade, mas para compartilhá-la, transformando sua própria jornada em um farol para outros que ainda buscam a saída do labirinto. Você finalmente se libertou do palco, despiu a máscara da perfeição e jogou fora o figurino de santo. A respiração ficou mais leve, mas o que fazer agora com essa nudez da alma, com todas as falhas expostas, com as cicatrizes à mostra? A velha religião te ensinou que, sem a máscara, viria a condenação, a exclusão. Mas a sua intuição, agora mais aguçada, sussurra outra coisa. A verdadeira liberdade é ser visto, conhecido e, ainda assim, amado. Essa é a grande reconciliação. Não é apenas uma reconciliação com Deus, mas consigo mesmo,
É o momento em que você para de lutar contra a sua própria essência, contra a sua humanidade. É quando você percebe que a sua fé não se constrói na negação de quem você é, mas na aceitação plena, porque o Pai já o fez. Sua oração agora não é mais um ensaio para impressionar, mas um diálogo honesto, vulnerável. É onde você pode chorar, duvidar, questionar e ainda assim sentir a presença daquele que te acolhe. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ganha um novo significado. Não é um fiscal te observando, mas um pai que, sabendo de tudo, te estende a mão e diz: eu te amo, filho A, exatamente como você é. A Bíblia, que parecia um livro de regras, se revela um mapa para a sua própria identidade, para o seu propósito. Ela te mostra que as grandes figuras da fé inabalável não eram perfeitas. Eram homens e mulheres cheios de falhas, medos, erros, que ousaram ser autênticos diante de Deus e foram transformados por isso. Davi, um assassino e adúltero, ainda foi chamado homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não escondeu sua miséria, mas a levou à presença do Pai. E aqui reside o cerne da questão: o perdão. Não aquele perdão condicional que você precisava implorar ou merecer, mas o perdão que já está dado, que precede o seu arrependimento. O perdão que não é um recibo após o pagamento, mas a própria essência do amor de Deus. A cruz não foi para ele te perdoar depois que você se arrepende. A cruz é a prova de que ele já te perdoou, e o arrependimento é a sua resposta a esse amor. Essa compreensão desmantela a culpa, a vergonha, a condenação que a falsa religião te impôs. Ela te liberta do ciclo vicioso de pecar, arrepender, prometer não fazer de novo, pecar de novo. Não que o pecado se torne irrelevante, mas a sua relação com ele muda. Você não peca para ser perdoado. Você se arrepende porque já foi perdoado e não quer mais ferir quem tanto o ama. Essa é a verdadeira reconciliação, onde a sua autenticidade não é uma fraqueza, mas a sua maior força. É a sua fé inabalável construída sobre a rocha do amor incondicional, e não sobre a areia movediça da performance. Essa é a jornada para a sua casa, um lugar de paz e aceitação, onde o espírito do anticristo, com suas artimanhas de culpa e medo, não tem mais poder sobre você. Mas a jornada não termina aqui. Agora que você encontrou essa paz e essa liberdade, qual o seu papel? Como você pode, com sua experiência e sua nova compreensão, impactar aqueles que ainda estão presos no labirinto da religião e da condenação? Você emergiu. Sua alma, antes cativa, agora respira a liberdade que vem de ser plenamente conhecido e incondicionalmente amado por Deus. A máscara caiu, a culpa se desfez e a oração se tornou um rio de vida, fluindo livremente entre você e o Pai. Mas e agora? O que fazer com essa luz que irrompeu em sua própria vida? A sua jornada pessoal, essa trilha de desvendamento da verdade contra as mentiras religiosas, não é apenas para o seu benefício. Ela te preparou para ser um farol. Um farol que não aponta dedos, não julga, mas ilumina o caminho para aqueles que ainda tateiam na escuridão da religião, presos nas mesmas gaiolas douradas de onde você escapou. Eles, como você antes, estão exaustos de performance, de tentar ser perfeitos para um Deus que parece sempre distante e insatisfeito. Eles carregam o peso de doutrinas que oprimem, de medos que paralisam e de uma fé inabalável que foi sequestrada por interesses humanos. E eles precisam de alguém que fale a linguagem da liberdade, que não reforce a condenação, mas revele a graça. Você é essa voz. Não com sermões grandiosos, mas com a autenticidade da sua história. Com a verdade simples de que o Salmo 139 não é uma teoria, mas uma realidade vivida. Senhor, tu me sondas e me conheces. E mesmo assim, Ele te ama. Essa é a mensagem que corta o ruído da religiosidade vazia. Como você faz isso? Não apontando os erros da velha religião, pois isso apenas reforçaria a mentalidade de julgamento.
mas vivendo a sua verdade, sendo um exemplo de alguém que encontrou paz e alegria, sem precisar da aprovação humana, sem precisar da performance. Sua vida, liberta do teatro, torna-se o testemunho mais poderoso. É sobre estender a mão, oferecer um ouvido, compartilhar uma perspectiva que eles talvez nunca tenham considerado. É sobre ser um espaço seguro, onde as dúvidas não são blasfêmias, mas degraus para uma fé mais profunda. É sobre mostrar que o verdadeiro caminho para Deus não é um labirinto de regras, mas uma relação de amor e confiança. A Bíblia se torna, em suas mãos, um convite à liberdade, e não um livro de proibições. Você pode desmistificar as complexidades que a religião impôs, revelando a simplicidade radical do Evangelho de Jesus. Aquele que veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância, e não para que carregássemos fardos pesados. O Anticristo, em seu espírito de controle e engano, se manifesta através da manipulação da fé das pessoas. Mas a sua liberdade é um contra-ataque. Sua autenticidade é a arma. Sua paz é a evidência de que há um caminho melhor. E ao compartilhar isso, você não apenas ajuda o outro, mas solidifica ainda mais a sua própria fé inabalável. Porque, no fim das contas, a maior prova do amor de Deus que nos conhece por completo e ainda assim nos ama, é quando essa verdade nos transforma a ponto de nos tornarmos pontes para que outros também encontrem esse mesmo amor. Você está pronto para ser essa ponte? Para estender a mão e guiar outros para fora da gaiola, para a vasta e incondicional liberdade do Pai? Chegamos ao fim desta jornada, e a paisagem à sua frente não é mais a mesma. As paredes da religião, que antes pareciam intransponíveis, revelaram suas rachaduras. A máscara da perfeição que você carregava por tanto tempo foi jogada fora, e o peso da culpa, da performance, da condenação se dissolveu no ar da liberdade. Você descobriu que a sua fé inabalável não se constrói sobre as areias movediças das doutrinas humanas, mas sobre a rocha inabalável do amor de um Pai que te conhece por completo e ainda assim te ama incondicionalmente. Sua oração deixou de ser um monólogo formal para se tornar um diálogo sincero, vulnerável e poderoso. Essa é a sua verdadeira casa. Não é um templo de pedras, nem uma congregação de regras. É um lugar no coração do Criador, onde você é visto, compreendido e aceito em sua totalidade. Um lugar onde o Salmo 139 se torna a melodia da sua alma. Senhor, tu me sondas e me conheces. E a cada linha, a cada verso, você se sente mais seguro, mais amado, mais livre. Lembre-se, o espírito do Anticristo se manifesta onde há controle, medo e manipulação. Ele prospera na religiosidade vazia, na busca por poder sobre as almas. Mas o antídoto é a verdade simples e pura do Evangelho. O amor que liberta, a graça que perdoa, a intimidade que transforma. Sua jornada não termina aqui. Ela apenas começa de uma nova forma. Agora, você tem a responsabilidade de viver essa liberdade, de ser um eco dessa verdade em um mundo sedento por autenticidade. Sua vida se torna a prova viva de que é possível ter uma fé profunda e genuína, sem as amarras da religião. Então, siga, com a alma desnuda, com o coração aberto, com a certeza de que o Pai está contigo em cada passo. Que sua vida seja um farol, não para apontar erros, mas para iluminar o caminho de volta para casa para aqueles que ainda estão perdidos no labirinto da culpa e do medo. Abrace a sua autenticidade. Permita que sua oração seja o seu grito mais verdadeiro. E jamais duvide do amor daquele que, sabendo tudo sobre você, escolheu te amar com um amor eterno. Você está finalmente em casa.